A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos, que fazemos a respeito do estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. Estudamos as revistas, no caso aqui da editora CPAD, lições para adultos. Estamos estudando o terceiro trimestre deste ano de 2024, uma série de lições baseadas em 2 livros históricos do Antigo Testamento, o livro de Ruth e também o livro de Esté. O nosso comentarista desse trimestre é o pastor Silas Queiroz, que está colaborando conosco, passando aí importantes ensinamentos a nós, através dos seus comentários, nessas lições onde estamos estudando sobre esses 2 livros tão importantes para a história do povo de Israel, como também são muito importantes para o contexto teológico que envolve a igreja também. Nós já estamos aí na lição de número 11. A lição de número 11 traz como título a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Nós vamos estudar nesta lição 2 fatos muito importantes que estão de alguma forma correlacionados, e 2 situações que eu poderia chamar de paradoxal, uma situação paradoxal, um contraste muito grande que nós temos aqui entre a realidade de Amã e também a realidade vivenciada por Mardoqueu nesse momento aqui da história. Bom, como os irmãos têm observado, aqueles que estão nos acompanhando, nós estamos estudando o livro de Esté, pontuando aquelas partes que nós entendemos ser cruciais, serem os pontos mais importantes, que dão toda a noção, nos dá a compreensão dos acontecimentos históricos que envolveu aquela época, a época em que Esté se tornou rainha de todo o reino persa, esposa do grande rei Assuero, ou Xerxes. Bom, você que está nos acompanhando aí, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, peço aí que você nos ajude se inscrevendo no nosso canal e compartilhe também o nosso vídeo, faça seu comentário também. Isso é muito importante para que nós possamos fortalecer o nosso trabalho aqui com a Escola Dominical. Título da lição: a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Bom, é importante nós observarmos que o que nós vamos estudar aqui representa, os acontecimentos que estaremos estudando aqui nesta lição, representa uma grande virada de chave, não só na vida de Mardoqueu, como também na vida do povo judeu que se encontrava ali na fortaleza de Suzã e em todas as províncias do reino da Pérsia, do Império Persa. Tem alguns comentários aqui que eu coloquei, algumas reflexões que eu coloquei para essa lição, que elas se tornam a definição, a compreensão, aquilo que nós vamos aprender nesta lição. Eu definiria através dessas frases que eu escrevi aqui, que eu quero compartilhar com vocês. O que nós vamos aprender na lição de hoje? Uma das coisas importantíssimas que nós vamos aprender é: Deus, ele tem poder para mudar a história de alguém como se vira uma chave. Estudando esta lição de hoje, estudando o que aconteceu com Amã e Mardoqueu nesta lição, nós vamos perceber como o nosso Deus ele é poderoso, como ele é poderoso para trabalhar na virada de chave, na mudança do destino, vamos considerar assim, na mudança da história de alguém. Nós temos aqui, até a lição passada, nós encerramos a lição passada com Amã já com seu plano elaborado para eliminar todo o povo judeu, e Mardoqueu, que era um judeu, apreensivo
né, por conta da situação que ele e o seu povo estavam vivenciando, porque ele percebeu que foi vendido, ele foi entregue para ser morto. Não só ele, mas todo o seu povo estavam condenados à morte. Existia um dia certo para que todos os judeus fossem mortos. E claro, Mardoqueu estava entre eles. Nós terminamos a lição passada vendo Esté convidando o rei para um banquete, para que o rei pudesse ir nesse banquete. Convidou também Amã, que era o seu inimigo, o seu algoz, e nós encontramos ali a lição da semana passada se encerrando com Esté se aproximando até o rei Assuero, achando graça diante do rei e fazendo esse convite para que o rei, juntamente com Amã, fosse até a sua casa para participar de um banquete. E nesse banquete Esté iria expressar, né, toda a sua angústia, toda a sua aflição. Porém, nós sabemos que o rei Assuero foi nesse banquete, Amã foi nesse banquete e Esté não falou nada. Esté convidou o rei para retornar na noite seguinte para participar de um outro banquete. Esté convidou o rei para voltar no dia seguinte. E da mesma forma Amã voltaria no dia seguinte. Ora, por que Esté fez isso? Deus trabalhando. Essa lição aqui vai nos ajudar a compreender como o nosso Deus é poderoso. E como Deus foi capaz de, entre um banquete e outro, porque foram 2 banquetes promovidos por Esté para receber o rei e Amã, mas entre um banquete e outro, Deus operou maravilhas, virando a chave, virando o destino, virando a história de Mardoqueu e também virando a história de Amã, sendo que Amã virou para ser punido, corrigido, castigado pela sua maldade. E o Mardoqueu, que estava humilhado, condenado à morte, num estado de apreensão, o Senhor transformou isso em triunfo, em grande vitória, e honrou a Mardoqueu, que até então, né, estava vivenciando ali um momento de profunda tristeza e humilhação. Então, uma coisa que nós vamos aprender na lição de hoje é: Deus tem poder para mudar a história de alguém, como se vira uma chave. Simplesmente assim. Porque ele tem a chave da vitória. Ele tem a chave de todas as coisas nas suas mãos, de todas as portas. Uma outra coisa importante que nós vamos aprender nesta lição: Deus trabalha nos detalhes. Deus trabalha entre os detalhes. Já falei aqui que entre um banquete e outro, Deus mudou o destino de Mardoqueu, Deus mudou o destino do povo de Israel, e Deus puniu, corrigiu o seu maior inimigo, né, o maior inimigo do povo judeu naquele momento, que era o Amã. Então nós observamos aqui que Deus trabalha nos detalhes. Como é que Deus fez isso? Como tudo começou? Como se deu essa mudança? Nós vamos observar que Deus trabalhou nos mínimos detalhes. E nesses detalhes que Deus trabalhou, Deus mudou todo o rumo da história. Deus é um Deus que trabalha nos detalhes. Terceira coisa importante que eu quero passar para vocês através dessa lição: a recompensa de Mardoqueu veio no tempo e no jeito determinado por Deus. Lembra que nós estudamos em lições passadas que Mardoqueu teve o seu momento em que ele denunciou uma conspiração contra o rei, e graças à denúncia feita por Mardoqueu, o rei foi salvo, né? O rei recebeu aí um livramento de morte. Pois é, lembra que nós estudamos aqui que Mardoqueu não recebeu absolutamente nada por isso? Não recebeu pedras preciosas, não recebeu ouro, não recebeu dinheiro, não recebeu pratas, ele não recebeu nenhum tipo de prêmio, não recebeu terras, não foi promovido no seu cargo.
Ele poderia ter sido promovido, né, como um homem de confiança do rei. Absolutamente nada. Nada aconteceu com Mardoqueu. E Mardoqueu? Mardoqueu reclamou? Mardoqueu se irou? Mardoqueu chutou o balde? Mardoqueu ficou nervoso com isso? Mardoqueu reclamou com o rei? Não, absolutamente não. Mardoqueu só continuou fazendo o seu trabalho. Continuou à porta do rei, ou seja, continuou trabalhando a serviço do rei, no palácio, continuou fazendo a sua parte. Ou seja, Mardoqueu estava bem ciente de que quem deveria honrá-lo, quem deveria, de alguma forma, abençoá-lo, era Deus, e não simplesmente o rei. Então ele cumpriu o seu papel como oficial do reino, ele cumpriu o seu papel como um homem leal, não foi recompensado pelo rei naquele momento, mas tudo era um plano de Deus. Tudo era o agir de Deus. É por isso que você não deve reclamar quando você não for reconhecido por alguma coisa que você fez, porque você não sabe os planos de Deus. Você não sabe como Deus está trabalhando. Você não sabe como é que Deus está agindo nos bastidores, lá no secreto. O Senhor, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então, é preciso conter o ímpeto, é preciso ter equilíbrio, temperança, paciência e, acima de tudo, confiança no Senhor e deixar que Deus trabalhe como Ele quiser. Vocês vão ver como foi importante Mardoqueu não ter reclamado e ter ficado quietinho, cumprindo o seu papel, depois de ter realizado um grande feito, que foi ajudar o rei a fugir, né, a sair, né, a não entrar numa cilada, né, numa situação de morte, como foi a conspiração criada contra ele. Bom, outra coisa importante que nós temos aqui a aprender nesta lição. Enquanto você dorme, muita coisa acontece no mundo espiritual. Nós vamos ver isso. Enquanto Mardoqueu estava dormindo, descansando, coisas terríveis estavam acontecendo na casa de Amã. A cabeça de Amã só girava em torno de uma ideia, de um projeto, de um plano para eliminar a Mardoqueu. Mas ao mesmo tempo que na casa de Amã estava ali as potestades, ali estavam as hostes espirituais da maldade, ao mesmo tempo que na casa de Amã estava ali todo o sentimento de raiva, de ódio para com o povo judeu, que era o povo de Deus, lá no palácio, Deus estava trabalhando na vida do rei, Deus estava trabalhando na vida de Assuero, tirando o sono de Assuero, para que pudesse ser revelado o que precisava ser revelado ao rei, a fim de que a vitória de Mardoqueu viesse através desse fato. Então, enquanto você dorme, você não tem ideia. Tem muitas coisas que acontecem no mundo espiritual. Tem muitas coisas que estão acontecendo enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando. Mas você pode continuar descansando em Deus, pode continuar dormindo em paz, porque quem cuida da sua vida é o Senhor. Uma certa feita o salmista Davi disse: me deitei e levantei, porque o Senhor cuidou, porque o Senhor cuida de mim. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Então você pode dormir, descansar tranquilo, na certeza de que Deus está cuidando da sua vida. Quando você está vivenciando uma vida entregue nas mãos do Senhor, ainda que toda potestade, ainda que toda treva, que todo mal que está nas trevas, ainda que se levante contra a sua vida, não há o que temer, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em pedra e te dará a vitória. Nós aprendemos isso na lição de hoje. E um outro ponto que eu quero também
frisar que nós aprendemos nesta lição é: o nosso Deus não dorme, sempre nos exaltará diante dos que se colocam como nossos inimigos, diante daqueles que se colocam como nossos inimigos. O Senhor sempre vai nos exaltar, sempre vai nos dar livramentos e vai se manifestar nas nossas vidas. Porque se nossa vida pertence a Ele, se Ele é o nosso Deus, Ele peleja por nós. Tá certo? Então são pontos aqui que eu coloquei de aprendizados, né, que nós temos na lição de hoje, que eu gostaria que vocês, no decorrer desta lição, percebessem que todos esses pontos que eu coloquei aqui, esses 5 aprendizados, de fato, eles estão inseridos dentro do contexto desta lição. Bom, o nosso textuário diz assim: e Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou, né, a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Meu Deus do céu. Isso aqui parece um texto simples, né? Mas quando você para analisar, e quando você se lembra que o homem que fez isso, Amã, era o grande inimigo de Mardoqueu, o maior inimigo de Mardoqueu, e o rei Assuero, usado por Deus, por ordem divina, coloca Amã, o maior inimigo de Mardoqueu, para engrandecer o nome de Mardoqueu, para exaltar, para homenagear Mardoqueu diante de todo o povo, diante de toda a população na fortaleza de Suzã. De fato, nós podemos ver aqui a mão de Deus. Como Deus é maravilhoso. Deus é capaz de usar até aqueles que se colocam como seu inimigo. Deus é capaz de usar para te abençoar. Deus é capaz de usar as mãos daqueles que lutam contra você para abençoar a sua vida ou até para te engrandecer, ainda que eles tentem te humilhar. Foi o que aconteceu aqui. Nós vamos ver isso aqui com mais cuidado mais à frente. A verdade prática diz: Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. É muito importante que nós entendamos isso. Se você está sendo humilhado, o Senhor, no tempo certo, te exaltará. Mas quando Ele te exaltar, não se esqueça que a glória é dele. Não se esqueça que toda honra, toda glória deve ser dada ao Senhor. Quando você passar pelos momentos de humilhação, lembre-se que o teu Deus é o Deus que exalta o abatido. Mas quando Ele te exaltar, não se esqueça de dar a honra, a glória a Ele. Toda honra, toda glória deve ser dada ao Senhor. Existem pessoas que já foram muito humilhadas na vida. E chegou o momento em que Deus o exaltou, a exaltou, né? Tirou lá do monturo, colocou em lugares altos, tirou lá das cinzas e colocou em lugares maravilhosos, tirou do aperto e colocou no refrigério. Mas se esquecem de Deus. Quantos que se esquecem de Deus? Quantos que deixam a vaidade entrar no coração? Deixam a soberba entrar no coração? Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 16, diz que a soberba precede a ruína. O coração soberbo, ele só tem um destino, a queda. Agora, sábios são aqueles que, quando o Senhor os abençoa, quando o Senhor os levanta, quando o Senhor os exalta, transfere essa honra, essa glória para quem de direito, que é o Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. E a glória de Deus Ele não dá a ninguém. A glória é dele, a honra é dele. Nós não merecemos absolutamente nada.
Nada, nada, nada. Não somos dignos de nada. Somos pó e cinza, pecadores. Mas a graça de Deus, a graça maravilhosa, graça extraordinária, o favor não merecido de Deus, nos permite ser abençoados mesmo quando não somos merecedores. E é por isso que quando chega o dia do triunfo, o dia da vitória na nossa vida, o dia da alegria, o dia da conquista, o dia da exaltação, devemos transferir toda a honra, toda a glória a Ele que nos amou primeiro, a Ele que nos deu da sua graça, o favor não merecido, e nos fez vencedor. Bom, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Esté, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 14. Temos aqui um trecho do livro de Esté muito interessante, uma narração de parte da história que é realmente fascinante, né? É fascinante esse texto aqui. E nos dá realmente prazer de ler e nos dá vontade de dar glórias a Deus, né? Olha o que acontece aqui. Esté capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então o rei, que honra, ou melhor, perdão, então disse o rei, que honra, é uma pergunta, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Eu vou parar até aqui para vocês acompanhar o raciocínio comigo. Veja bem, o capítulo 5 de Esté termina com o rei Assuero e Amã indo até a casa de Esté para participar de um banquete promovido por Esté. Chegando lá, Esté não revela para o rei o que ela queria do rei. Ela pede o rei para voltar no dia seguinte. E Amã saiu dali radiante, porque Amã se sentiu honrado. O rei me honra. E agora a rainha também está me honrando. Eu estou bem. Eu sou, sem dúvida nenhuma, o homem mais importante do reino, depois do rei. E ele sai, Amã sai ali daquele banquete, feliz, com um convite para voltar na noite seguinte. Então, certo de que ele iria participar de mais um banquete com a rainha, com o rei, iria desfrutar ali de mais um momento muito especial e sendo honrado, porque somente ele e o rei estavam naquele banquete, junto com a rainha. Só que ao sair, ele no caminho se depara com o Mardoqueu, e Mardoqueu, como sempre fez, mesmo depois daquele decreto de morte, Mardoqueu não se prostrou diante de Amã. E isso fez Amã se encher com mais ira ainda, com mais ódio. E diz a Bíblia que Amã foi para sua casa muito raivoso, e chegando lá chamou a sua esposa, chamou também os seus conselheiros, amigos, e foi colocar para eles a situação, né, que ele estava vivendo. Ele falou, olha, eu fui honrado pela rainha, só eu e o rei participamos do banquete da rainha, mas passei por Mardoqueu
E Mardoqueu não me cumprimentou, não se ajoelhou, não se prostrou diante de mim. E eu estou com muita raiva. Enquanto eu não acabar com Mardoqueu, enquanto eu não tirar ele dali da frente do palácio, das portas do palácio do rei, eu não vou sossegar. E aí ele pede conselho à sua esposa e pede conselho também aos seus amigos sobre o que poderia ser feito. E eles deram uma sugestão. Prepara uma forca. Prepara uma forca no fundo da sua casa. Uma forca de 50 côvados. Vocês têm noção de quanto é 50 côvados? Levando em conta que cada côvado é 45 centímetros, essa forca devia ter aí 22,5 metros até 25, porque era entre 45 e 50 centímetros um côvado. Então nós estamos falando de uma forca que tinha uma altura de 22,5 a 25 metros de altura. Quer dizer, era uma forca alta o suficiente para que todos que passassem por ali vissem Mardoqueu enforcado. A humilhação não estava só no fato de matar, mas na forma de expor a morte da pessoa, que no caso ali era Mardoqueu. E diz a Bíblia que essa forca foi preparada por Amã e, de acordo com o conselho que Amã recebeu, Amã disse que iria no dia seguinte até o rei e pessoalmente ele iria pedir para que Mardoqueu fosse enforcado naquela forca. Veja bem, não era o dia do juízo que já estava decretado para matar todos os judeus. E essa data ainda iria demorar algum tempo, ainda ia demorar meses. Mas a raiva, o ódio de Amã era tão grande por Mardoqueu que ele queria antecipar a morte de Mardoqueu. Ele não queria esperar aquele dia que estava decretado com o selo do rei. Ele queria fazer isso antes com Mardoqueu. De tamanha raiva ele estava de Mardoqueu. Então Amã prepara essa forca e diz: amanhã eu vou até o rei e vou pedir o rei para enforcar Mardoqueu. Eu sou o ministro, sou um homem amado pelo rei, vou dizer ao rei, né? Talvez aí já estou parafraseando, né? Talvez ele diria que tem um inimigo no reino, que precisava acertar as contas com ele, que precisava julgar ele por alguma coisa. Ele iria criar alguma ilação ali, alguma calúnia, e quer dizer, o objetivo era matar Mardoqueu rapidamente, porque ele não suportava mais Mardoqueu. E a Bíblia diz que Amã, ele planeja isso na sua casa. Só que enquanto Amã estava planejando isso, com a sua família, com seus amigos, o rei perde sono. O rei tem uma insônia. Aí entra o versículo 1 aqui. O rei não dorme. Não consegue dormir. E para passar o tempo, para ver se dava sono, o que o rei faz? Manda os seus jovens, seus criados, os escrivãos, trazer as crônicas do reino. Traz aí as crônicas. Estou sem sono. Traz alguma coisa, lê para mim aí. Vamos ouvir um pouco de história. Vamos ouvir um pouco dos contos, dos sucessos, dos triunfos do reino. Vamos ouvir aqui o que o reino nosso passou nesses anos passados, o que enfrentou. E aí eles começam a ler a história e chega num ponto onde se comenta sobre essa conspiração, onde Bigtã e Teres se levantaram contra o rei, e Mardoqueu, que era um funcionário do reino, denunciou a conspiração. E o rei parou a leitura e perguntou: o que foi feito a Mardoqueu? Esse homem recebeu alguma recompensa? Esse homem recebeu algum prêmio? Esse homem recebeu alguma compensação? Terras, dinheiro, moedas, alguma coisa foi dada a ele? Não, não tem nada registrado, ó rei. Nada foi registrado. Então o rei colocou no coração o seguinte: eu preciso honrar esse homem.
esse homem salvou a minha vida. Eu preciso honrar a Mardoqueu. Mas o que eu vou fazer para honrá-lo? Uma perda de noite, de sono. O rei perdeu o sono. Não foi por acaso. Foi o agir de Deus. Foi o cuidado de Deus. Enquanto Mardoqueu estava dormindo, Amã estava perdendo seu sono, arquitetando um meio de matar a Mardoqueu. Enquanto Mardoqueu estava dormindo, o rei Assuero também perdia o seu sono e começava a pensar em como iria honrar a Mardoqueu. O rei Assuero pensava em como iria honrar Mardoqueu pelo bem que Mardoqueu havia feito a ele. Vocês estão entendendo como Deus trabalha? Deus trabalha nos detalhes. Enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Enquanto você dorme, a Bíblia diz que eis que não tosquenejará o guarda de Israel. Ele não cochila, ele não dorme, ele cuida de nós. Que coisa maravilhosa. E aí nós temos o versículo 5, aí vamos lá, né? Concluindo aqui o raciocínio até o versículo 4. O rei toma conhecimento de que tem alguém no pátio. Lembra da lei? Ninguém podia se apresentar ao rei sem autorização, mas Amã tinha livre acesso. Amã chega até lá e o rei pergunta: quem é que está no pátio? Rei, quem está no pátio é o seu ministro Amã. Traga ele aqui, pois eu preciso resolver algo e Amã vai me ajudar, Amã vai me dar um conselho. Então, diz a Bíblia que Amã foi trazido até a presença do rei Assuero para que pudesse dar o conselho sobre o que fazer com alguém a quem ele queria honrar. Então nós temos o versículo 4 que diz: então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Amã foi lá para pedir a cabeça de Mardoqueu. Amã foi lá com o propósito de pedir a cabeça de Mardoqueu. E Deus estava providenciando livramento. Nós não precisamos ficar preocupados com o que os inimigos pensam de nós. Não precisamos ficar preocupados com o que as mentes maliciosas e maldosas pensam a respeito de nós. Meu Deus, eu estou tão preocupado, eu descobri que o fulano falou mal de mim. Eu descobri que tem um irmão que não gosta de mim. Descobri que tem um vizinho que me odeia, que está falando mal de mim. Meu irmão, minha irmã, quem cuida de você é o Senhor. Nós não temos que ficar preocupados com aquilo que as pessoas pensam a respeito de nós. Desde que você, desde que eu, desde que nós estejamos andando na palavra, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, com uma sã consciência, com a sua vida no altar, não importa o que os homens falem de você, o mais importante é que você esteja na presença de Deus com a sua vida no altar. Observe que Mardoqueu estava correndo perigo. A mãe estava indo lá com o pensamento de pedir a cabeça de Mardoqueu para a forca. Mas Deus já tinha preparado o livramento, o escape para Mardoqueu. Deus já tinha preparado a exaltação para a vida de Mardoqueu. Então nós temos aqui no versículo 5, os jovens dizendo, né? Os jovens do rei. E os jovens do rei lhe disseram: eis que a mãe está no pátio, e disse o rei que entrasse. Versículo 6. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Antes de Amã pedir qualquer coisa, quem primeiro fala é o rei. Antes de mais nada, quem tem que falar é o rei. Amã entrou na presença do rei
E o rei Assuero perguntou: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Amã estava sendo sempre honrado pelo rei. O rei dava carta branca a Amã para fazer o que quisesse no reino. Amã entrava e saía quando quisesse. Amã tinha todos os privilégios. Ele pensou: quem seria a pessoa que o rei gostaria de honrar senão eu? Não tem ninguém desse reino mais amado, mais querido, mais honrado do que eu. Certamente o rei está pensando em me fazer um agrado, então eu vou caprichar na colocação, né? Na sugestão. Eu vou caprichar porque vai ser para mim. Foi o que Amã pensou. A soberba, a altivez, o orgulho de Amã chegou no seu ápice aqui nesse momento. E diz a Bíblia, no versículo 7, pelo que disse Amã ao rei. Aí Amã começa a dar sugestão de como o rei deveria honrar essa tal pessoa. Quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e leve-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Oh, meu Deus do céu! Que coisa maravilhosa Deus fez na vida de Mardoqueu. Amã estava pensando que a honra era para ele. Sua soberba, sua altivez, o levava a pensar que o rei estava com intenção de honrar a ele. E aí o que ele faz? Ele sugere aqui que o rei coloque a coroa do rei sobre a cabeça desse homem. Vista ele com um manto real. Deixa ele montado no cavalo real. Só faltou dar o trono. O que Amã colocou aqui para o rei como sugestão, só faltava dar o trono para Amã. Na mente de Amã, ele achava que seria ele. Então ele potencializou o máximo que pôde aqui a tal honraria, entendendo que tudo isso seria para ele. Até o comentarista fala aqui que isso está relacionado a uma síndrome, né? A síndrome imperial, quando a pessoa se veste de altivez, né? Se reveste de soberba, de tal forma que se coloca como acima de tudo e de todos. E de fato aqui Amã, ele se encheu dessa soberba, dessa vaidade, achando que toda essa honraria seria para ele. Só que o que Amã não imaginava era que o Deus de Mardoqueu, o Deus dos judeus, o nosso Deus, ele já havia planejado todo esse processo para honrar a Mardoqueu. E diz a Bíblia que depois dessa sugestão de Amã, essa sugestão tão bem feita, no versículo 10, o rei fala para Amã, e disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Vocês já imaginaram a queda do semblante de Amã? O susto de Amã? Vocês já imaginaram como que Amã deve ter ficado surpreso diante do rei? Porque ele achava que isso era para ele. Ele achava que quem seria honrado seria ele. Agora vocês imaginem Amã pegando o cavalo do rei, pegando o manto, as vestes do rei, pegando a coroa do rei,
montando, ajudando Mardoqueu a montar no cavalo do rei. E diz a Bíblia aqui que foi o próprio Amã que teve que ir segurando o cavalo à frente. E Amã gritava exatamente essas palavras: assim se fará homem de cuja honra o rei se agrada. Quantas vezes Amã passou por essas ruas falando de Mardoqueu? Quantas vezes por essas ruas Amã falou que iria matar Mardoqueu? Quantas vezes por aquelas redondezas Amã comentou com os súditos do reino, comentou com seus amigos que ele iria acabar com a vida de Mardoqueu. E agora onde estava Amã? Segurando o cavalo do rei, sendo o primeiro-ministro, segurando o cavalo do rei, apontando para Mardoqueu com as suas vestes reais que era do rei, foi dada a ele, com a coroa do rei que foi dada a ele. E agora Amã é obrigado a dizer diante de todos: assim se fará ao homem a quem o rei quer honrar, a quem o rei se agrada, né? A quem o rei agrada. Aqueles que falam mal de você, que te perseguem, aqueles que maquinam contra a sua vida, meu irmão, por que temer? Por que temer? Por que tentar resolver com as suas próprias mãos? Por que você está apreensivo e tentando resolver isso com as suas próprias forças? Entrega na mão do Senhor. Deixa Deus agir. Deus vai entrar com providência. Deus vai resolver o seu problema. Deus vai te honrar na hora certa. E aqueles que se levantam contra você, aqueles que te humilham, aqueles que lutam, que te perseguem, esses mesmos verão a tua vitória. E isso se não forem eles mesmos os instrumentos de Deus, serem usados pelo próprio Deus para te enaltecer e para te reconhecer como vitorioso. Então, não se perturbe. Veja o que aconteceu aqui. Deus trabalhou maravilhosamente. E quem perseguia a Mardoqueu agora tinha que honrar a Mardoqueu por ordem do rei. Aí nós temos o versículo 10, versículo 11, né, que diz: e Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Versículo 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Irmão, isso aqui é coisa linda. Mardoqueu não se encheu de orgulho, de vaidade. Mardoqueu não ficou desfilando pelas ruas para ouvir o que o povo tinha a dizer sobre o feito que aconteceu. A Bíblia diz que depois dessa honra, ele voltou para a porta do rei, para o mesmo lugar onde ele estava, voltou para suas raízes, voltou para suas origens, voltou para o seu mesmo lugar. Ele não se esqueceu do seu lugar, da sua posição. Tem gente que Deus não pode nem abençoar ele. Deus abençoa ele, ele perde a linha. Ele sai do seu lugar. Tem gente que quando Deus usa uma vez, duas vezes, ele já se sente maior do que os outros. Isso é terrível. Olha o exemplo de Mardoqueu. Gente, que coisa linda. Mardoqueu voltou para o seu mesmo lugar. Seu mesmo lugar. Tem gente que é usado por Deus em profecia uma vez e ele já acha que é maior do que o pastor. Já acha que tem mais autoridade na igreja do que o pastor. Tem gente que é usado por Deus, ele ora por alguém, Jesus cura o enfermo, ele já acha que é mais importante do que o presbítero da igreja, o dirigente da igreja, já se acha mais importante do que a irmã do ciclo de oração, porque Deus usou, e de fato Deus usou. Mas tem pessoas que não sabem ser instrumento de Deus, não sabe ser honrado por Deus, não sabe ser abençoado por Deus.
precisa aprender na escola de Mardoqueu, porque Mardoqueu, depois de tanta honraria, depois de ser honrado, depois de ser enaltecido diante de todo o povo, depois de Mardoqueu ver o seu inimigo humilhado, exaltando o nome dele diante de todo o povo, diz o versículo 12, depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Ele não esqueceu do seu lugar. Ele não se esqueceu da sua posição. Vá para a tua posição, vá para o teu lugar, vai ocupar o espaço que é seu, até que o Senhor te tire dali para outro lugar. Mas fica no teu lugar. Me faz lembrar de Davi também, que depois de ser ungido como rei, tinha os seus 16, 17 anos, esperou até os seus 33 anos para, de fato, tomar posse da coroa, sendo rei em Hebrom, sendo rei de todo o povo de Israel. Com os 40 anos ele se tornou rei de todo Israel. Primeiro foi rei de Judá, né? Primeiro foi rei de Judá e depois se tornou rei de todo Israel. Com 33 anos ele se tornou rei de Judá. E ainda teve que esperar mais 7 para ser rei de todo o povo de Israel. Paciência. Depois de Davi ser ungido rei, ele não foi direto para o palácio para reinar. Ele foi para o campo. A Bíblia diz que ele voltou para o campo. Sabe o que significa isso? Estava na dispensação de Deus, esperando o tempo de Deus. Não se precipitou. Como Mardoqueu, que depois de ser honrado, o que ele fez? Foi para o seu lugar. Tomou a sua posição. Porque ele sabia que toda honra, toda glória pertence a Deus e não ao homem. Então nós temos aqui no versículo 12, né? Mardoqueu voltou para a porta do rei. E porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberto a cabeça, humilhado, envergonhado. Versículo 13. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Versículo 14, estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esté preparara. Entre um banquete e outro, Deus virou a chave. Entre um banquete e outro, Deus mudou a história de Mardoqueu. Entre um banquete e outro, Deus deu livramento ao povo judeu e puniu o seu inimigo. É entre uma vida, entre uma luta e outra, entre um problema e outro, que Deus trabalha na sua vida. É entre uma situação e outra que Deus vai agir. Não se perturbe, não entre em desespero, confia no Senhor, continue confiando em Deus, porque entre uma noite e outra Deus muda o quadro. Entre um culto e outro, Deus transforma a sua situação. Entre uma oração e outra, Deus vai agir na sua vida. Porque o nosso Deus é Deus de detalhes. Amã volta para casa humilhado e conta a humilhação que ele passou em relação a Mardoqueu. E aí, a esposa dele, Zeres, e os seus amigos falaram: Amã, se você já começou a cair diante de Mardoqueu, que é seu inimigo, e se Mardoqueu é um dos judeus, certamente você está condenado. Amã não teve nem tempo de correr, ele não teve tempo para fugir. Enquanto seus amigos, enquanto a sua esposa dava a sua opinião trágica sobre o acontecimento, a Bíblia diz que os soldados vieram e conduziram Amã para o segundo banquete, e esse seria o banquete do juízo, o banquete que iria determinar o destino definitivo de Amã, coisa que nós vamos aprender na semana que vem. Então vocês vejam que o nosso Deus é um Deus que trabalha nos detalhes da nossa vida, e ele vira
a nossa sorte, ele vira o nosso destino, ele vira o rumo da nossa vida em frações de segundos, em frações de momentos. Bom, a nossa lição ela está dividida em 3 partes, né? No primeiro tópico nós temos aqui o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Primeiro subtópico, uma noite decisiva. Segundo subtópico, forca ou honra. Terceiro subtópico, 5 anos depois. Os acontecimentos que nós estamos citando aqui, quando o rei Assuero descobriu, né, que Mardoqueu não foi honrado na ocasião em que ele denunciou a conspiração, passou-se 5 anos para que isso acontecesse. 5 anos Mardoqueu salvou a vida do rei e ninguém se lembrou disso. 5 anos depois, na hora certa, Deus faz o rei Assuero perder o sono e o rei Assuero é usado por Deus para honrar Mardoqueu. Segundo subtópico, nós temos aqui Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Primeiro subtópico, um ato de justiça. Segundo subtópico, presunção e autoconfiança. Terceiro subtópico, devido lugar da honra. E no último tópico da nossa lição, nós temos aqui, terceiro tópico, a síndrome de imperador. A soberba de Amã, um mau prenúncio, né? E temos aqui a conclusão que diz: quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com dissoluções e debates e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou fazer no afã de resolver os nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor, é viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle, sempre age no momento certo. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente aula nesse próximo domingo, dia 15 de setembro, Dia Nacional da Escola Dominical. Você aluno, você professor, você superintendente, parabéns se você faz parte da Escola Dominical aí na sua igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.